ladrão de galinhas. É assim que Gilmar Mendes define a ação de Sérgio Moro à frente da Lava Jato. O ex-juiz pediu uma audiência com o ministro do Supremo e acabou humilhado presencialmente. A disputa interna pelo controle da Caixa Econômica Federal e da Petrobras. Grupos ligados ao Centrão tentam avançar sobre as duas gigantes empresas estatais. E a guerra no Oriente Médio chega ao Irã. Israel mata um alto funcionário iraniano ao bombardear a representação diplomática daquele país na Síria. O risco é a guerra se espalhar ainda mais. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Bom, o jogo, por enquanto, está 1-1. O julgamento de Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele corre o risco de perder o mandato de senador por ter abusado, utilizado recursos fora das regras eleitorais. A acusação é de que Sérgio Moro foi pré-candidato a presidente, tinha um orçamento gigantesco, gastou dinheiro, promoveu o nome dele, numa espécie de pré-campanha, depois migrou para o Paraná de volta e foi candidato a senador. E que isto gerou um desequilíbrio financeiro. Ele gastou na campanha para senador muito mais do que podia, já que a campanha para presidente acabou emendando com a campanha para o Senado, além de outros detalhes, dinheiro mal explicado, enfim, ele pode ser cassado por desvio, por utilização de recursos públicos na campanha para o Senado. O primeiro voto no TRE parecia mais o voto de um advogado do Sérgio Moro. Foi o relator do caso, Luciano Falavinha, fez uma defesa política do Moro, chegou a dizer ou a insinuar que o PT persegue o Sérgio Moro. Não se trata disso. E que ele cumpriu excelente serviço para o país ao combater a corrupção. Bom, não é verdade, mas não se trata disso. É uma avaliação técnica sobre se ele cumpriu ou não as regras, gastou ou não dinheiro acima do que era permitido pela lei. Um ex-juiz que não conhece a lei, que é difícil. O primeiro voto de Luciano Falavinha foi a favor do Moro. O segundo voto veio dois dias depois, de outro desembargador, José Rodrigo Sade, e aí ele foi na questão técnica e condenou. Diz que o Moro tem que perder o mandato. Não? Dois votos completamente divergentes. Aí uma terceira juíza pediu vistas, como eles chamam, e o processo só vai ser retomado aí ao longo da próxima semana. A previsão é de que seja algo muito equilibrado. São 7 votos, deve ser 4-3, ou pela cassação ou pela manutenção do mandato do Sérgio Moro. Isso lá no TRE do Paraná, que é onde ele joga em casa, né? Ele joga em casa. Ainda tem muita gente ali que é próxima do Moro. Seja qual for o resultado, deve haver recurso para Brasília, para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e talvez até o STF, o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso deve acontecer ainda durante este ano. Por conta desse desdobramento, ou seja, o caso pode chegar a Brasília, o Sérgio Moro anda fazendo beijamão, vai ali conversar com gente ligada à justiça em Brasília. Quando o Flávio Dino foi escolhido ministro do Supremo, muita gente estranhou. O Sérgio Moro foi lá, deu tapinha nas costas, trocou sorrisos com o Flávio Dino, que era tido como um adversário político, já de olho, o Flávio Dino pode ser que me julgue depois lá no STF. E esta semana aconteceu um encontro bizarro. O Sérgio Moro pediu para ser recebido pelo Gilmar Mendes, ministro do Supremo. Foi intermediado por um senador, esse encontro. Pois bem, aconteceu a audiência, a reunião, e o relato, o bastidor, é que o Sérgio Moro foi humilhado pessoalmente pelo Gilmar Mendes. O Sérgio Moro tentou dizer assim, não, eu não tenho nada a ver, não houve nenhum desvio lá na 13ª Vara. Aí o Gilmar interrompeu e falou, Sérgio, ele tratou o tempo todo o Sérgio Moro de Sérgio. Tipo, você é o Sérgio, eu sou o ministro. Sérgio, você e o Deltan eram ladrões de galinha lá naquela 13ª Vara de Curitiba. E o Sérgio Moro ficou quieto. Esses são os relatos do bastidor. Gilmar Mendes também disse que o Sérgio Moro devia aproveitar para estudar um pouco, porque não conhece direito às leis. E por fim disse que quando Paulo Guedes convidou o Sérgio Moro para virar ministro do Bolsonaro, o Paulo Guedes
cumpriu talvez o momento mais importante da sua carreira, porque livrou o Brasil de um juiz ruim. Tudo isso foi dito na cara ali do Sérgio Moro, ele ficou quieto. Olha, é tanta humilhação que a gente fica até desconfiado. Mas eu confio no repórter que apurou esta informação, que foi o Guilherme Amado, né? Mas a gente fica pensando, por que será que quiseram, né, vazar essa informação de tamanha humilhação? Pode haver no futuro algum acordo do Gilmar Mendes com o Sérgio Moro? Do tipo, eu te humilho, eu sei quem você é, mas na hora H eu posso até te salvar. Vamos prestar atenção, né? Tem gente que acha que pode acontecer algo desse tipo. E o Sérgio Moro tem um outro problema. Além de perder o mandato, ele corre o risco de processo criminal. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, fez uma investigação na 13ª Vara, lá em Curitiba, e descobriu várias irregularidades. Esse processo, esse inquérito, essa investigação está pronta para correr no Supremo Tribunal e pode virar um processo criminal. Aí a situação fica mais complicada para o Sérgio Moro. É por isso que talvez ele esteja querendo já abrir um canal de conversação no Supremo. Tem gente também que acha assim, é melhor deixar o Sérgio Moro lá no Senado. Ele hoje é um senador fraco, desmoralizado, humilhado, porque se ele perde o mandato vai ter nova eleição no Senado e quem deve ser eleito? Um outro bolsonarista com discurso radical para perturbar ainda mais o ambiente em Brasília. Melhor um marreco manco do que um bolsonarista renovado no Paraná. É o que muita gente entende. Mas do ponto de vista jurídico, me parece que não tem como ele escapar de uma cassação do mandato. Então esta situação do Sérgio Moro mudou demais, né? Porque ele se julgava o todo-poderoso, protegido pela mídia, e agora tem que se humilhar nos gabinetes de Brasília. Bom, falando em Brasília, o governo Lula tenta retomar a pauta positiva com inaugurações, viagens do presidente agora pelo interior do Brasil. Ele foi criticado por viajar demais para o exterior. Lula retomando as pautas locais aqui no Brasil, mas enfrenta turbulências em duas empresas estatais estratégicas. Na Caixa Econômica Federal, que já havia sido tomada pelos aliados de Arthur Lira. O Arthur Lira, presidente da Câmara, do Centrão, falou, eu quero a Caixa. Então o Lula negociou, tirou a Rita Serrano, que era presidente, colocou o Carlos Vieira, que é um homem ligado ao Arthur Lira. E agora a turma, essa turma aí, quer aprovar a criação de uma subsidiária, uma empresa ligada à Caixa, chamada Lotex. Para quê? Para colocar nessa Lotex todas as loterias oficiais que existem e, quem sabe, privatizar. Você não precisa privatizar a Caixa Econômica, mas você cria uma empresa forte, que mexe com muito dinheiro e joga na mão de setores privados, o que seria um prejuízo para o Estado, já que esses recursos dos jogos viram também dinheiro para investimento, para vários projetos sociais. Então, essa tentativa de avançar, de privatizar um naco, um pedaço da Caixa Econômica Federal, é uma disputa que está acontecendo agora. E a outra, dentro da Petrobras. O atual presidente Jean Paul Prats foi quem mudou a política de preços da Petrobras, que deixou de ter aqueles reajustes quase que semanais, né, da época do Bolsonaro na gasolina, reduziu aquela coisa da dolarização dos preços e está retomando investimentos da Petrobras para que o Brasil não precise importar tanto combustível. Bom, está sob ataque. Setores aí liberais, setores ligados também ao Centrão, querem derrubar o Prats e colocar outro presidente. Só que o Lula deu um contra-ataque. Tá bom, a gente pode até tirar o Prats, já que o Lula também tem críticas a ele. Mas eu posso colocar o Mercadante, Aloysio Mercadante, que é um nome que o mercado também não engole, porque ele tem uma posição mais daquela coisa do Estado intervir, do papel do Estado no desenvolvimento, que é tudo que essa gente não quer. Nós estamos no meio dessa disputa, né? No meio dessa disputa. Tem uma disputa também pelo Ministério da Saúde, a Anísia Trindade está sob ataque, o Lula estaria até planejando uma reforma ministerial para dar conta de tudo isso. O ministro da Justiça é que esta semana teve uma notícia boa para dar ao país, o Lewandowski. A prisão dos 2 fugitivos de Mossoró. Demorou quase 2 meses, mas eu entendo que terminou bem. Não houve um tiro, não houve mortos, foi tudo feito na base da inteligência. Prenderam, porque quando você mata, você não consegue nem saber quem é que ajudou os 2 a fugirem. Agora eles foram presos, vão ser interrogados. Se você mata, você queima inclusive o arquivo, além de ser uma barbárie. O Estado não tem que matar por princípio.
É o último caso, numa troca de tiros. Então, uma recuperação dos dois presos e agora a gente pode entender o que aconteceu, como é que eles conseguiram fugir do presídio de segurança máxima. No campo internacional, preocupação porque Israel bombardeou a sede diplomática do Irã na Síria e matou um alto funcionário iraniano, como que estivesse chamando o Irã para a guerra. Por quê? Israel está cada vez mais isolado, Estados Unidos pedindo cessar-fogo em Gaza, Israel tenta provocar o Irã, porque se o Irã entrar, aí os Estados Unidos teriam que ficar do lado de Israel para se contrapor ao Irã. É o risco da guerra se espalhar ainda mais no Oriente Médio. Na panela de pressão esta semana, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A Procuradoria Eleitoral do estado pediu a cassação do mandato dele e do vice. É uma investigação que acontece desde a campanha de 2022, quando Cláudio Castro foi reeleito. Qual que é a denúncia? Ele teria nomeado funcionários fantasmas em 2 órgãos públicos. CEPERJ, que é um centro de pesquisas, e a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nomeavam os funcionários, eles não trabalhavam nesses órgãos, recolhiam o salário e ficavam liberados para fazer campanha. Essa denúncia, que surgiu de reportagens, o Ministério Público Eleitoral encampou, viu que há indícios fortes, ofereceu a denúncia e pede a cassação do mandato, olha só. É o 7º governador do estado do Rio enrolado com a justiça. A lista é gigante. Moreira Franco já foi preso. Antony Garotinho, preso 5 vezes. Rosinha, presa também. Sérgio Cabral, campeão, com múltiplas condenações. Pezão. Depois o Witzel, não chegou a ser preso, mas sofreu impeachment. E agora vem o 7º, o Cláudio Castro, que é um bolsonarista. Bolsonaro tem dificuldades no estado de origem dele. Vários nomes ligados ao bolsonarismo, envolvidos com denúncias, corrupção, alguns presos, e agora até o governador bolsonarista Cláudio Castro pode ter o mandato cassado. Isso vai a julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, não há uma data ainda, mas a denúncia já veio, então Cláudio Castro também na panela de pressão. Um cafezinho especial para as brasileiras e brasileiros que não seguiram a orientação do presidente Lula e cobraram e trabalharam para que a gente tenha a memória do que foi o golpe de 64. Lembram que o Lula falou assim, não vamos ficar remoendo o passado. Tá errado o presidente, né? Porque 1964 continua vivo. A tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 é filhote da ditadura de 64. E é justamente porque o Brasil não lidou bem com esta herança maldita do golpismo. Então, um cafezinho para quem não seguiu a orientação do Lula e continuou a fazer atos para lembrar, para dizer assim, não esquecemos e não queremos que isso aconteça de novo. Por exemplo, em São Paulo, a caminhada do silêncio, que aconteceu na capital paulista, organizada por parentes, amigos de desaparecidos políticos. Um ato bonito, emocionante, que tem acontecido todos os anos em São Paulo para lembrar as mortes, as torturas e os desaparecidos da época da ditadura. E os atos promovidos pelo Levante Popular da Juventude, os chamados escrachos, fizeram no dia 31 de março, mas para escrachar os golpistas de 2023. Foram para a porta da casa de vários golpistas, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, o Anderson Torres, lá em Brasília, que foi ministro do Bolsonaro, depois foi secretário de Segurança, o Marcelo Álvaro Antônio, em Minas Gerais, André Fernandes, no Ceará, entre outros. Tem até um trechinho aqui desses escrachos que aconteceram em todo o Brasil. Então, um cafezinho para esses jovens, as pessoas de todas as idades que seguem mantendo viva a memória e cobrando para que não se repita, para que não aconteça outro golpe, para que a democracia saia vitoriosa no Brasil. Um cafezinho especial para todo mundo que encarou essa luta.